Mateus capítulo 17, a partir do verso 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. O texto que lemos fala da transfiguração de Jesus quando ele sobe ao monte, junto com 3 dos seus discípulos. Interessante que estes 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, por algumas vezes apenas eles 3 estão junto com Jesus em situações que nos faz pensar que de alguma forma nessas histórias específicas, eles 3 representam ou tipificam pessoas, discípulos, fiéis de Cristo que estão juntos, bem mais próximos, buscando mais a Jesus do que os outros. Não que discípulos como Lucas ou Mateus, por exemplo, que inclusive descrevem em seus evangelhos este evento da transfiguração, fossem menos próximos a Cristo, mas a palavra parece nos mostrar, talvez mais em tipificação bíblica do que até em verdade realmente, como esses 3 simbolizam uma aproximação maior a Jesus. Outra ocasião importante foi antes da crucificação de Jesus, onde estes mesmos 3 foram os que se chegaram mais próximo para orar com Jesus no jardim do Getsêmani, como vemos em Marcos no capítulo 14, verso 33. Mas o que significa esta transfiguração? Qual o significado de Elias e Moisés junto com Jesus? E as nuvens? Por que a face foi transfigurada? Esta palavra transfiguração no original em grego significa metamorfose, isto mesmo, a conhecida metamorfose onde um animal como uma lagarta se transforma em uma borboleta, que ganha asas e uma estrutura muito mais bela que a anterior. Esta palavra se encontra no Novo Testamento em apenas 3 ocasiões. Na primeira, na transfiguração de Jesus, relatada em alguns dos evangelhos. Número 2, em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18, quando Paulo vai falar da transformação de nossas vidas no contexto do brilho do rosto de Moisés lá no Monte Sinai. E no número 3, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, onde Paulo fala: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, aí a mesma palavra metamorfose, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta metamorfose é uma transformação que deve ocorrer em nossas vidas, de dentro para fora, não de fora para dentro. O versículo em Romanos fala também que através desta metamorfose poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existem vários níveis de relacionamento com o Senhor. O Senhor tem uma perfeita vontade. Não basta chegar no nível de bom ou agradável, mas buscamos entender e estar de acordo com a perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Como conciliar a metamorfose de Moisés, onde sua face brilhou ao descer pela 2ª vez do Monte Sinai com as tábuas da lei? O que a lei tem a ver com a transformação de nossas mentes, descrita em 2 Coríntios e em Romanos? Não era a lei do Antigo Testamento algo como faça isto para se receber aquilo? Mas à luz do Novo Testamento, o que vemos é que a lei se torna algo mais profundo, não mais uma série de regulamentos escritos em pedra, mas uma transformação em nossos corações, ou como Paulo fala, a transformação de nossas mentes. Em termos bíblicos, vemos que o ser humano possui 3 partes: espírito, alma, ou a mente, e o nosso corpo. No Antigo Testamento, o povo de Deus tinha a lei que agia no corpo físico, onde o fazer isto ou aquilo os levava a alcançar a graça do Senhor. De certa forma, porque até mesmo no Antigo Testamento, os profetas e muitos servos e servas já começavam a ter esta revelação da circuncisão do coração, e com certeza pela fidelidade deles no cumprimento dos mandamentos, ocorria também uma transformação em suas mentes atingindo o espírito. Mas agora à luz do Novo Testamento, isto é intensificado, a luz brilha mais forte. Falei sobre estes 3 estágios nos estudos das festas de Israel. Assim como temos espírito, alma e corpo, temos as 3 divisões do tabernáculo: pátio, lugar santo e o santo dos santos.
assim como as 3 festas principais de Israel, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, onde todos os homens tinham que ir ao lugar onde ficava o templo do Senhor, no caso Jerusalém, na maior parte da história do Antigo Testamento. Então hoje entramos neste nível ainda maior de entendimento e comunhão com o Senhor, em um período caracterizado pelo derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, ainda aguardando algo muito maior que está por vir durante o período de tabernáculos, ou estabelecimento do reino do Senhor nesta terra. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, vemos: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então o trabalho tem de passar por todas essas 3 partes do nosso corpo. Essa palavra alma, usada aí naquele versículo, é também às vezes traduzida como mente, ou até mesmo coração. A metamorfose então tem de atingir fortemente a nossa alma, mente, coração, e a partir daí a transformação se espalha, levando o nosso espírito a estar ancorado em águas tranquilas. E transformações também têm de visar diretamente o nosso corpo também. A mente e a alma deve ser a prioridade para nós, mas muitas vezes o corpo tem que ser treinado diretamente também pela correção de certas coisas em nosso comportamento. Não é mesmo? Seja dentro de casa, na família e também dentro da igreja, o corpo de Cristo. Até para que, como a palavra diz, não escandalizemos os outros, inclusive irmãos e irmãs mais fracos na fé. Então coisinhas aqui e ali no nosso comportamento é importante, também deve ser feito. Mas entendo que o foco descrito na palavra de Deus é deixar o Espírito Santo agir em nosso interior. Através da palavra do Senhor, é a lavagem de água, como podemos descrever. Vai nos limpando e a mente de Cristo vai tomando nosso ser. Eu poderia profetizar, posso falar línguas de homens e anjos, ter todo o conhecimento, fazer todo tipo de caridade, dando todo o meu dinheiro aos pobres, e olha que são todas essas coisas muito boas, mas sem amor nada seria. Se esta mudança interior, onde o Senhor nos move a fazer tudo isto, de nada valeria. A face resplandecente de Jesus e de Moisés representa esta transformação interna em nossas vidas. É o reflexo da oração sacerdotal de Arão, tão conhecida e que era recitada frequentemente, inclusive até os dias de hoje no meio judaico. Vemos em Números, no capítulo 6, versos 24 a 26. "O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz." Vemos a palavra face ou rosto presente por 2 vezes nesta oração sacerdotal. A face, panim no hebraico, tão importante, onde falei em outras oportunidades sobre como esta palavra aparece por diversas vezes no episódio em que Jacó vai se reencontrar com seu irmão Esaú. Agora Jacó, um novo homem, o sol resplandece sobre ele, e Jacó reconhece o agir, a face de Deus até na vida do irmão Esaú, em um conflito que o fez fugir de casa, mas que na volta ele passa a ser um homem transformado. Com Moisés também, onde após o tropeço de todo o povo de Israel lá embaixo do Monte Sinai, o Senhor vai os perdoar. E esta palavra face, que também tem um significado de diante, vai aparecer por diversas vezes na história, inclusive com a face, panim, de Moisés brilhando ao final. É este sacerdócio que o Senhor está separando e preparando, culminando no grande dia onde seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com Ele. Para isso, a luz do Evangelho deve resplandecer em nossa face. Em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 6, "Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo." Como falei, a metamorfose que buscamos em nossas vidas é um trabalho que visa atingir o nosso interior e vai refletir no nosso exterior, nas nossas atitudes, no modo de agir, de falar, de pensar, de se relacionar com os outros. Entendo que agradar ao Senhor é mais em espírito. Deus é espírito e a Ele devemos se achegar neste nível, no nível dele. Apesar de que sabemos também que o nosso comportamento exterior também é importante. É importante que seja moldado e o conjunto certamente glorifica o Senhor. Isto é verdadeiramente glorificá-lo e o adorar em espírito e em verdade. O tabernáculo, como mostrei em outros estudos, era uma versão portátil do Monte Sinai, daquela experiência, aquele maravilhoso encontro que Moisés teve com o Senhor em cima do monte. Esse tabernáculo era carregado pelo povo durante todos aqueles anos no deserto. Veja só, o tabernáculo não tinha um local fixo. Sombra das nossas vidas, que ainda vai de acampamento a acampamento, de glória em glória, até o nosso destino final,
que será quando o Senhor nos der um local fixo de habitação, não mais um corpo feito do pó e da terra, e sujeito a todo tipo de variações e problemas deste mundo. O Senhor falou no deserto que as tábuas da lei dada a Moisés deveriam ser colocadas dentro da Arca da Aliança, que por sinal ficava dentro do tabernáculo, junto com o maná e a vara que floresceu. As tábuas da lei eram também chamadas tábuas do testemunho. Mas testemunho do quê? Testemunho do encontro que Moisés teve com o Senhor no Sinai, de que aquele é um encontro possível, que não gera morte física como pensavam o povo lá embaixo, mas sim a morte da carne e a vivificação do Espírito de Deus em nós. Então as leis são testemunho em nossas vidas que o nosso encontro com o Senhor aconteceu verdadeiramente. Não é através das leis que nos achegamos ao Senhor, não é pelo fazer ou pelas obras, a salvação é pela graça, como sabemos. Quando nos reunimos como igreja e a todo momento, a edificação deve ser o objetivo. Buscamos a cura definitiva para o maior mal que afeta o homem, a falta do Espírito Santo na vida das pessoas. Tristeza, depressão, males psicológicos e muitas outras coisas tão comuns e cada vez mais presentes nos nossos dias são muitas vezes remediadas com algo temporário que não leva à cura. A mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. A metamorfose tem de ser o foco. A palavra de Deus tem de criar raízes em nossas vidas, raízes para baixo, e os frutos certamente brotarão em cima. Acredito ser importante para nós cristãos sabermos como agir e tratar nossa esposa, marido, filhos, nossos irmãos e irmãs. Tudo isso é precioso, mas acredito também que o foco é mudança interior. A metamorfose que acontece pela transformação das nossas mentes, como vemos descrito no Novo Testamento. Senão seria como tomar aquela água do poço e logo em seguida continuar com sede. Quando Jesus falou que Ele tem águas vivas para nos dar, e com essa água não mais teríamos sede. Diferente de um bebê, por exemplo, que toma leite, mas a cada 3 horas o seu corpo vai pedir mais e mais. Edificar é começar a construção na fundação da casa, até esta ser completada, onde aí o Senhor irá habitar em nossas vidas, de uma forma fixa, onde não teremos inconstâncias em nossas vidas espirituais, mas estaremos seguros e plantados firmes em um local, como foi o templo físico de Salomão e depois também o segundo templo, estabelecidos no local onde o Senhor escolheu, que acabou sendo em Jerusalém, mas que hoje, como sabemos, é as nossas vidas. Voltando à transfiguração em Mateus no capítulo 17, no verso 5, vemos que uma nuvem luminosa os cobriu. Esta palavra cobriu é bastante importante, vista que aparece poucas vezes no Novo Testamento. Em outra ocorrência importantíssima, quando o anjo anuncia a Maria que o Espírito Santo desceria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria. Veja, é a mesma palavra. Tudo isto se relaciona também a Shekinah, a glória do Senhor tipificada no Antigo Testamento, onde a nuvem aparecia no Santo dos Santos a cada ano, e a glória do Senhor estaria presente. É importante ver a parte profética de tudo isto. Não só vemos esta metamorfose como algo que, em um certo nível, acontece já de agora. Este encontro profundo com o Senhor, onde nossas vidas são transformadas, mas também aponta para um futuro, não distante, próximo, onde sofreremos esta metamorfose por completo. Falei muito sobre o significado da nuvem, como no estudo do dilúvio de Noé, nos estudos do Monte Sinai também, como a nuvem representa a glória do Senhor. E é importante dizer, esta glória descendo sobre os santos, sobre nós, já que seremos glorificados também. E o nascimento de Jesus, assim como esta transfiguração, fala disto, o momento em que os filhos de Deus entrarão na glória do Senhor definitivamente. Seremos um com Cristo. E a nuvem na palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, fala disto. Aqui na Transfiguração vemos justamente esse tema, onde Jesus é qualificado como Filho amado de Deus. Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Jesus, o Filho amado, porque em tudo sempre escutava a voz do seu Pai. Em tudo isto vemos a glória de Cristo que já nos cobre e nos transformará completamente naquele grandioso dia. Assim como Jesus ascendeu aos céus em uma nuvem após sua ressurreição, os fiéis santos do Senhor também estarão nas nuvens e seremos preenchidos pela glória de Deus que nos cobrirá por completo. O interessante é ver Moisés e Elias presentes na transfiguração. Ambos tiveram um sucessor que continuou uma obra que não tinha terminado. No caso de Moisés, vemos Josué continuando o que o Senhor tinha iniciado com Moisés. No caso de Elias, que foi transladado em vida aos céus, vemos Eliseu continuando o seu trabalho. Eliseu e sua bênção dobrada, a figura do primogênito,
recebendo sua herança. Jesus representa justamente a finalização deste trabalho, na qual a própria vida de Jesus também tipifica a manifestação dos filhos de Deus, que juntos com Cristo já são e serão reis e sacerdotes em seu reino. Então temos estes paralelos: Moisés, que começou sua obra, e Josué continuando o trabalho. Vemos também Elias, e na sequência Eliseu continuando o trabalho de Elias. E também vemos João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus vir e completar. Então vejo com grande importância estas comparações que a palavra nos leva a meditar. A nossa ida à glória, quando da vinda de Cristo, será o final de um período representado pelo Pentecoste que ainda vivemos. Mas um outro se iniciará, onde o reino de Jesus se espalhará pela terra. De acordo com as festas de Israel, este período, como falei, é chamado de tabernáculos. Super importante se aprofundar nisto. Não era mesmo um tabernáculo, uma tenda que Pedro queria fazer para Jesus, Elias, Moisés e ele e os discípulos? Mas o Senhor tem sempre uma ideia melhor, não é mesmo? Uma casa nos céus, eterna, um novo corpo e também uma bênção dobrada para aqueles que o Senhor assim escolher. Um período onde a operação do Senhor será vista de uma forma ainda muito mais intensa. Se olharmos para a vida de Eliseu, vemos como ele realmente recebe esta bênção dobrada. E segundo muitos que fizeram a conta, eu particularmente nunca fiz, Eliseu faz o dobro dos milagres de Elias. Em muitos deles, também fica claro a relação com o ministério de Jesus com a multiplicação dos pães. Voltando à transfiguração de Jesus, o contexto da passagem, incluindo o texto anterior à transfiguração, tanto em Mateus como em Lucas, fala de tomar a cruz e a promessa da ressurreição para os que forem fiéis. Intrigante que, de acordo com o Evangelho de Lucas, a transfiguração aconteceu quase 8 dias após aquelas palavras, e já no Evangelho de Mateus, vemos que foram 6 dias depois. A diferença muitos entendem que se explica pela forma de contar, onde se pode ou não incluir o primeiro e último dia no caso da transfiguração nesta conta. Os 6 dias de Mateus nos leva a ver que a transfiguração ocorreu no 7º dia, de acordo com aquele contexto, e no caso de Lucas, o foco no número 8. Então sabemos que esses 7 dias e 8 dias são proféticos. O 7º dia é o descanso, o sábado, a manifestação dos filhos de Deus, ou como muitos chamam, o reino milenar de Cristo. A festa de tabernáculos que tanto falamos, o número 8 também se relaciona ao 7, pois a própria festa de tabernáculos tinha 8 dias, sendo o primeiro e último dia dias solenes de descanso. Em João capítulo 7, verso 37, vemos que o último dia da festa de tabernáculos era chamado de o grande dia da festa. Justamente naquele dia foi que Jesus bradou chamando aqueles que têm sede viessem a ele para beber de sua água. O que a transfiguração significa? A transfiguração aponta para o dia em que teremos nossos corpos transformados, a transfiguração final, onde os filhos de Deus serão apresentados ao Pai, assim como de acordo com a lei os filhos eram circuncidados ao 8º dia e apresentados ao Senhor. Em 7 dias, os sacerdotes da ordem de Arão eram consagrados, e como vemos na própria consagração de Arão e seus filhos, no 8º dia o Senhor prometeu que a sua glória iria aparecer naquele dia, e realmente apareceu. Isso é muito significativo. A gente vê nisso e em muitas outras coisas a ligação da primogenitura com o sacerdócio. É importante lembrar do livro de Apocalipse, onde a promessa dada lá no livro de Êxodo é completamente cumprida, onde o povo de Deus, que hoje inclui nós, a igreja, seremos sacerdotes do Senhor. Na verdade já somos, mas nosso período de preparação e unção será cumprido. E estes fiéis que deles esperamos fazer parte, finalmente, eles serão apresentados e veremos esta manifestação de Cristo, que também é a manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. Então, assim como aqueles sacerdotes, nós também estamos nesse período de preparação. Note que a tipologia tem diversos exemplos que nos traz luz a tudo isto. O próprio Jesus foi circuncidado e apresentado no 8º dia após seu nascimento. E muito importante também, ali ele recebe o seu nome, Jesus. Vemos isto em Lucas no capítulo 2, nos versos 21 e 22. Jesus é levado a Jerusalém e apresentado ao Pai. Também vemos no contexto anterior à transfiguração, por exemplo, em Mateus no capítulo 16, como está relacionado a esta transformação. Menciona inclusive a multiplicação dos pães, que sabemos também ser tema relacionado à ressurreição, pois vemos no relato de João no capítulo 6 que todo aquele milagre da multiplicação dos pães está ligado à ressurreição, onde Jesus promete que todos aqueles que comeram da sua carne e beberam do seu sangue não se perderão. Jesus diz que ele é o pão da vida que desceu do céu,
e aqueles a quem o Pai os tinham dado serão ressuscitados no último dia, em uma clara alusão aos restos de pães e peixes que sobraram nas cestas. Eliseu, por sua vez, tinha feito um milagre multiplicando pães das primícias da cevada. Jesus faz algo similar, só que um milagre de maior grandiosidade, multiplicando também uns pães de cevada, só que agora para milhares de pessoas. Estes milhares, acredito, apontam para este milênio, como muitos chamam. Esse milênio que, na verdade, essa multiplicação em 1000, que veremos essa bênção multiplicada, vai ser uma grandiosidade imensa. Então, vários eventos na palavra de Deus apontam para esta glorificação dos filhos de Deus. E também o exemplo da ressurreição é bastante importante, pois vemos repetidas vezes se falar na aparição de Jesus no primeiro dia da semana, que não por coincidência fala desta nova vida. É o dia 8, que é o primeiro dia da semana, e na cultura hebraica o número 8 esteve sempre ligado a esta nova vida. Pedro fala em sua segunda carta deste evento da transfiguração, onde a presença de Cristo foi vista em majestade e glória, onde a voz de Deus naquela ocasião falou que aquele Jesus era o Filho amado no qual o Pai se agradava. A ele, a Jesus, deveríamos ouvir. Como também fala nos Evangelhos, devemos trilhar este mesmo caminho de santificação nas nossas vidas, lembrando em transfiguração, ou seja, buscando e deixando que o Senhor trabalhe em nós, gerando esta metamorfose de nossas mentes, junto com a transformação de nossos corpos, já aqui mesmo, agora neste mundo em que vivemos. Na bênção sacerdotal de Arão, que vemos no livro de Números, até hoje recitada pelos judeus a seus filhos a cada semana, vemos as sombras de tudo isto que falamos. Lembrando que o sacerdote dos levitas no Antigo Testamento tinha uma relação grande com esta questão de filho, primogenitura, já que os levitas foram redimidos ou trazidos ao trabalho do tabernáculo em troca dos filhos primogênitos, devido à idolatria do povo, incluindo os primogênitos, lá no episódio do Monte Sinai. Então vamos analisar um pouco a bênção sacerdotal de Arão no livro de Números, no capítulo 6, a partir do verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Um texto e uma bênção riquíssima. Vemos a vida de Jacó, por exemplo, nestas palavras, onde ele, Jacó, recebe a bênção maior de ter tido a sua vida transformada, como ele mesmo vai falar ao final do livro de Gênesis, o rosto resplandecendo, rosto no hebraico, novamente panim, que palavra maravilhosa. Ali em Gênesis, no texto em que Jacó, voltando de sua viagem, vai encontrar com Esaú, seu irmão, e vamos ver esta palavra ser usada por diversas vezes, onde ele, Jacó, tinha passado a reconhecer a soberania de Deus em sua vida, vendo até mesmo na vida de Esaú, seu irmão, a face do Senhor que naquilo tudo o estava treinando. Face, um dos temas importantes desta bênção sacerdotal. Também vemos a misericórdia, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim como teve não só de Moisés, mas de todo o povo de Israel, enquanto a face de Moisés brilhava depois daquele encontro maravilhoso com o Senhor no Sinai. Resplandeça o seu rosto sobre ti, também da mesma forma como o sol brilhou e agora iluminava a vida de Jacó. Não mais a escuridão, mas a luz resplandecendo sobre sua vida. E que o Senhor também nos dê paz, shalom, a paz, mais que paz. Shalom é uma palavra profunda, tendo variações, significando também restituição de pagamento, restauração, plenitude. E foi para Salém que Jacó segue após seu encontro pacífico com Esaú. Salém, a mesma palavra, a mesma grafia que a palavra Shalom, a antiga Jerusalém, lugar da paz de espírito. Não foi assim que Jesus falou após sua ressurreição? Paz seja convosco. E que da mesma forma o Senhor coloque também o nome dele em nós, como fez em Jacó, Israel. Ali ele oficialmente perante o Senhor ganha a sua primogenitura. Legitimamente vira um verdadeiro filho de Deus, o nome, o caráter do Senhor moldando as nossas vidas. O nome que é algo que se ganha no momento do nascimento, uma nova vida na presença do Senhor. Nome este que já está sendo escrito em nós, mas como mostra o livro de Apocalipse, será dado por completo aos fiéis do Senhor, quando cruzarmos desta vida para outra na presença plena do Senhor.